E bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário. Ativação do Espírito Santo em nós. Deus quer falar com você. Mais um dia e vamos lá, né? Nos alimentar do alimento que de fato é o alimento que precisamos, que combina com o nosso espírito, alma e corpo. E eu quero começar, sejam muito bem-vindos. Aqui a Adriana, a Cade Paula, sejam bem-vindas e vamos começar com a oração, né? A oração de entrada, aqui colocando, né, consagrando, apresentando este momento para o nosso querido, o Espírito Santo de Deus, né? Aqui que Ele esteja no comando de todas as coisas, aqui eu só sou um instrumento do Senhor, afinal Ele sabe o que cada um de nós precisamos para o dia de hoje, o que é necessário para este momento. Então vamos lá. Ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te agradeço por este momento. Consagro a Ti, apresento a Ti, Senhor, esse devocional. Esse devocional é totalmente de Ti. O Senhor é bem-vindo aqui neste lugar. Usa-me como instrumento do Senhor, coloque as palavras necessárias para o dia de hoje. Eu aceito, eu te dou total liberdade, tanto para me usar como instrumento do Senhor neste momento, mas a cada segundo, a cada minuto do meu dia. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Amém, 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 amém. E vamos lá, né? O ato da gente agradecer. O ato da gente agradecer, eu dei graças a todo tempo. É uma chave poderosíssima do reino de Deus, que precisamos ter aqui, instalado na nossa mente, no nosso ser. E uma forma da gente programar, fazer a programação na nossa alma, é onde que fica as programações de informações que vamos nos alimentamos, que buscamos, que acessamos, e aqui a gente está acessando a palavra de Deus, né? Que são chaves poderosíssimas que, se estão renovadas, né? Se estão armazenadas no nosso inconsciente por meio da nossa alma, é o que de fato vai fazer a gente viver o nosso dia a dia com essa programação. E aí, automaticamente, essa programação vai estar em nós, e aí vamos o quê? Praticando. E aí cada prática que fazemos no nosso dia a dia são sementes que vamos plantando. Essas sementes geram frutos. E aí esses frutos são frutos grandiosos do reino, porque, ou seja, essas sementes foram plantadas com os princípios do reino de Deus. Olha a chave poderosa. E uma forma da gente fazer essa programação é comportamento, é na parte comportamental, é exercitando. Na verdade, é uma das chaves mais poderosíssimas do que tem. Se a gente persiste no comportamento até virar um hábito e que aquilo ali já começa a fazer parte do nosso ser, a gente começa a ser, né, de verdade. A gente começa a ter essa programação de verdade em nossa mente. Por isso que aqui é o momento do exercício do dei graças a todo tempo. Um coração transbordando a gratidão, é um coração conectado. As coisas do reino de Deus é conectado com o coração de Deus. Então vamos lá. Aqui não é o momento da gente se preocupar. Os problemas todos nós temos, desafios. Afinal, estamos aqui para crescimento, para uma evolução, para um amadurecimento. Tem a nossa parte boa, tem a alegria, mas tem os nossos desafios. Mas se a gente permite que Deus esteja na frente de todas as coisas, isso se torna leve. Porque o controle está em Deus. Então entregue esse controle nesta manhã. Até declara para o céu, ligue da terra para o céu. Eu quero entregar o controle. Eu entrego o controle a Ti, Senhor. Só me posiciona, me direciona o que eu tenho que fazer. Mesmo que eu não entenda, mas confia. Quando a gente de fato, a gente segue a direção de Deus e confia, é a melhor coisa que a gente pode viver, porque assim, de fato, a gente começa a viver a palavra, a gente vê que a fé ali está sendo testada, que está sendo exercitada. E aí, na próxima vez, já se torna algo mais comum, E o exercício também de escutar a Deus é um exercício
É um exercício que a gente vai ficando cada vez mais sensível. Tudo ligue, peça para o Espírito Santo, para Deus te revelar, te dar clareza na dúvida. Tudo que não traz paz e traz dúvida, é necessário dar um passo para trás, né? Parar ali e pedir uma confirmação melhor. E a confirmação sempre vai ser por meio da palavra de Deus também. Na dúvida de tudo, é buscar a palavra de Deus, princípios de Deus. Ali tá a dúvida, já tirou a dúvida total. Então é sobre isso. Então vamos lá para o ato de agradecer. Então, deixou de lado os problemas e aqui agora é agradecimento. Então começa a agradecer, agradece tudo que vem na sua mente, no seu coração, glorifica ao Senhor, agradeça ao Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela minha vida, agradeço pela vida da minha família, agradeço pela vida de cada um que está assistindo essa live, for assistir essa live depois, Senhor. Oh Senhor, oh Deus Pai, querido Pai, Todo-Poderoso, nosso Pai, Todo-Poderoso, eu agradeço, Senhor, agradeço pelo alimento de cada dia, agradeço pela casa que habito no momento presente, agradeço pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua presença, por tudo que o Senhor já fez na minha vida, por todo o cuidado, por todas as misericórdias, muitas vezes, que o Senhor fez na minha vida. Eu agradeço, Senhor, pelo momento presente, agradeço pelo que virá, Senhor, mas que o Senhor esteja em todos os momentos, a sua presença. Eu te agradeço, agradece. Amém. Então vamos lá. Hoje, o alimento de hoje é quero ouvir mais. Deuterônimo 13:14 fala: sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Se esperamos ouvir algo de Deus, precisamos dar ouvidos à sua voz. Precisamos também ser rápidos em obedecer. Se quisermos ouvi-lo com frequência, nossa sensibilidade à sua voz em nosso coração pode ser aumentada pela obediência e reduzida pela desobediência. É aquilo que eu falei agora. Às vezes Deus só dá a direção. A gente não vai, é diferente do mundo. Nem no mundo. O mundo é uma ilusão, se a gente for ver. A gente acha que está no controle, a gente acha que está olhando ali, que aquilo já é certo. Não é uma ilusão. Mas quando a gente decide obedecer, né? Quando a gente vai no contexto do reino de Deus, no sobrenatural, porque Deus é sobrenatural, não vemos, mas cremos no que Ele fala, por meio também da palavra dEle. E quando a gente resolve viver o sobrenatural de Deus, eu quero viver o sobrenatural de Deus, eu quero ver os planos que Deus tem para mim na minha vida. Esse processo, praticamente a todo tempo, vai ser a direção. Porque ali é testando cada vez mais a nossa fé. A fé ela vai ser aumentada dessa forma. Agora, para pensar. Se a gente já soubesse detalhadamente os próximos passos, tudo que iria acontecer, qual é o exercício da fé? Que exercício da fé seria esse? Faz sentido para vocês? Então, por isso que a todo tempo Deus vai nos dando só a direção. E aí a gente faz a direção. É como se fosse assim, eu tô aqui. Deus fala para você ir para cá. Você vai. Você não tá vendo por que você ir para cá. Neste momento. E não é porque você jamais vai entender. Mas depois nós entendemos. E não é só o exercício da fé. Isso é praticar a fé porque cremos no que Ele fala. Confiamos no que Ele fala. Que Ele tá falando pra gente ir para cá. E aí seja bem-vindo para ser surpreendido. Porque Deus sempre vai nos surpreender. Deus, ele tem os melhores planos para nos prosperar e não para causar danos. É o que Ele fala por meio da palavra dEle. Então Ele vai nos surpreender. Às vezes você vai vir para cá, às vezes ainda não vai vir, né? O surpreender. Mas aí você vem mais para cá. Que Ele tá falando, vem mais para cá. Vem mais para cá. E entendemos que não é só um exercício da fé.
que Deus sempre tudo que Ele faz, quando permitimos passar pelas instruções, pelos princípios, pelo sobrenatural de Deus, nunca é um aprendizado, mas são vários aprendizados e são vários de surpreender, não para nos causar jamais constrangimento. E isso vem, às vezes a gente começa a se acostumar, porque isso faz parte de um sistema aqui da Terra e que acaba consumindo até nós mesmos, de julgar um ao outro, de olhar dessa forma, de muitas vezes a gente querer Deus, estar querendo colocar a nossa posição na de Deus. Então em Deus sempre vai ser diferente, é Ele no controle. E aí, seja bem-vindo a uma jornada do sobrenatural, de Deus nos surpreender. Só que é lógico, tem a parte também, um pai, ele prepara, um pai, ele corrige. Por quê? Porque ele quer filhos sobre a rocha e não sobre a areia, que na primeira tempestade de algo vai lá e desmorona tudo da bênção que ele concedeu. Então é um pai o quê? Um pai prudente. E só se permite passar pelo processo quem compreende, quem entende o contexto da gente estar aqui na Terra. E você vê que aí você quer mesmo, você só quer isso, não, quer andar na obediência mesmo, quer andar na direção. E é no seu tempo, porque é uma desconstrução muitas vezes que temos que ter dentro de nós. A gente precisa passar por esse processo, não adianta só buscar aqui, precisa ser alinhado aqui, é uma cruz. Alinhado aqui, a alma, os comportamentos, os achismos, o ego, o orgulho, um coração novo. Deus quer dar um coração novo para nós, para que esteja alinhado aqui com o reino. E a desobediência gera mais desobediência, e a obediência leva a mais obediência. Há dias em que sabemos logo que acordamos que vamos ter um dia carnal. Começamos o dia nos sentindo teimosos e preguiçosos, frustrados e suscetíveis. Nossos primeiros pensamentos são: quero que todos me deixem em paz hoje. Não vou limpar esta casa, vou fazer compras, não vou seguir minha dieta também, vou comer o que quiser o dia inteiro e não quero que ninguém diga nada a respeito disso. Em dias como esse, temos uma decisão de tomar. Podemos seguir esses sentimentos ou podemos orar: Deus, por favor, me ajude. E faça isso depressa. Nossos sentimentos podem se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, se simplesmente pedirmos a Ele que nos ajude a corrigir nossas atitudes. Sei tudo sobre esses dias carnais. Sei que podemos começar agindo mal e depois piorar ainda mais. Parece que quando cedemos a uma atitude egoísta e seguimos a nossa carne, as coisas descem ladeira abaixo no restante do dia. Mas todas as vezes que obedecemos a nossa consciência, abrimos a janela que Deus pode usar para nos direcionar pelo seu Espírito. Todas as vezes que obedecemos à voz de Deus, isso permite que mais luz entre na próxima vez. Quando tivermos conhecido a alegria de seguir a presença de Deus, não estaremos dispostos a viver sem ela. É experimentar. Muitas vezes, muitos não rompem porque não querem. Deus fala para vir para cá, não quero do meu jeito. Não tem como. Tudo bem, Deus concede o livre-arbítrio, quer do seu jeito? Depois não culpa que Deus fez isso, fez aquilo. Você quis do seu jeito. Tudo que nós fazemos tem consequências. Agora, o que eu prefiro fazer? Se eu creio em Deus, eu prefiro acreditar no que Ele é. A forma da gente conhecer a Deus é conhecer a palavra. A gente não vai entender de primeira uma sugestão, porque eu acredito muito, que eu vejo que Deus entrega para mim, nós somos únicos. Por mais que somos semelhantes, somos únicos. Mas às vezes a sugestão, o compartilhamento da experiência nos ajuda.
nessa jornada, porque aconteceu muito comigo isso. Quando eu comecei, né, quando eu decidi de fato me converter a Jesus, e não uma religião, mas a Jesus, eu pedi para o Senhor, porque todo mundo falava leitura da Bíblia, Bíblia, isso daí estava até me enlouquecendo, porque eu não conseguia entender o que a Bíblia falava. Porque a gente anda num processo que muitas vezes a gente não tem revelação, a gente está como se fosse numa cegueira, está tampando a nossa visão. Então, é você começar já esse relacionamento com o Espírito Santo e pedir para ele, Espírito Santo, porque às vezes a gente quer andar pelos olhos e aonde há uma fila, uma multidão, a gente quer ter a certeza que é o caminho. Mas às vezes Deus quer mandar a gente ir na fila que tem 2 pessoas ou só tem você. E aí a prova da gente confiar, né, em crer no Senhor. E aí foi o que ele me entregou. Devocional. Eu comecei pelo devocional, onde eu ia memorizando na leitura e me alimentando da palavra dele. Tinha alguns versículos, tinha alguns princípios. E essa explicação do que a gente está fazendo agora. E foi dessa forma. Foi eu fazendo um filtro no meu Instagram e só deixando mensagens, porque hoje a gente tem abundância, sabe, dos princípios de motivação, mas motivação na palavra. Isso daí vai o quê? Cada vez mais que a gente lê, cada vez mais que a gente escuta a pregação, estar presente nos cultos, participar de imersões, participar de conferências, enfim, tudo, mas guiado pelo Espírito Santo, não pela nossa alma, pelos nossos achismos, mas perguntar para ele. Me confirma, é esse lugar, é esse passo? É aquilo sem entendermos. E aí isso vai absorvendo, vai nos alimentando e vai nos dando o quê? Renovando a nossa mente. Foi dessa forma. Agora eu estou no processo da leitura da Bíblia. E aí todo mundo, leitura Bíblia, né? Pega a Bíblia. Para mim não funciona dessa forma. Eu pegar a Bíblia e eu ficar lendo neste momento. E eu pedi para o Espírito Santo, me dá uma estratégia. Eu entendi que é o que ele quer, que chegou o momento, né, disso, né? Desde desse ano, no finalzinho do ano passado, né? Que ele foi me dando a direção. E ele vai te dando a direção. E aí, sabe como que me veio a minha estratégia? Áudio. E se a gente for a fundo na ciência, a gente aprende, é mais rápido armazenar na nossa mente, às vezes ouvindo, do que você lendo. Mas tá tudo bem se é melhor para você a leitura. Entende? É aí que a gente se posiciona na nossa identidade, o que Deus de fato fez. Agora, se a gente for aonde a multidão está indo, aonde todo mundo está indo, não é porque a gente quer ser rebelde. Às vezes você funciona diferente do que 10 pessoas estão lá na leitura super bem para você, tá fazendo você não cumprir o seu processo. Hoje a gente tem abundância. A gente está no tempo que a gente fala que Deus prepara. Por mais que a gente veja, às vezes a gente quer olhar com maus olhos. Tudo que é demais acaba entrando num desequilíbrio, mas me permita-se ter a visão, né, de olhar o negativo dessa era da internet, mas olha o que é positivo, é o que vai te trazer vida, são as ferramentas que vão te ajudar a chegar no propósito, a viver o propósito, os planos que o Senhor tem para você. E que não pare em você, não pode parar em nós, porque tudo que é do Senhor é para a gente transbordar. Deus nunca vai fazer de forma o mundo faz, né? Por isso que entra esse egoísmo. Eu já passei muito por isso, absorvi demais. Eu tenho tanta coisa dentro de mim que o meu desafio, por isso que eu tive que passar um tratamento profundo assim em Deus. O meu desafio era colocar para o mundo. Porque tanto conhecimento, tanta coisa que eu não sabe nem como coloca. Né? Um aceleramento de pensamento foi criado em mim. Pensamento acelerado, não consegue se concentrar, não consegue... Entende? Então é sobre isso. Então, quero ouvir mais.
Deus fala de forma universal, geral, mas fala também de forma individual com cada um de nós. Então permita-se passar por essa experiência maravilhosa, que é o que fala aqui, né? Que fala, né? Quando tivermos conhecido a alegria de seguir a presença de Deus, quando você se permite passar e começa a ter a presença de Deus na sua vida, não estaremos dispostos a viver sem ela. Você não quer mais. Que é o que eu tenho na minha vida. Eu tenho uma aliança assim com o Senhor que eu fiz de forma inconsciente lá atrás. E não é um peso. Eu vi que Deus preparou tudo no momento certo. E foi o que eu falei, faz o que o Senhor quiser. Me prepara da forma que o Senhor quiser na minha vida. É um desafio, gente, porque é uma desconstrução, principalmente quem viveu a vida inteira em muitos enganos, viveu buscando informação, meio Deus e meio não Deus, entende? É uma desconstrução, mas é o que vale a pena. É o que vale a pena, é o único caminho que a gente vai encontrar. A alegria genuína, a paz que excede todo entendimento de forma genuína, é somente na presença de Deus. Pode ter o dinheiro que for, pode ter a roupa mais bonita, pode ser a pessoa mais linda, pode ser o que for. Se não tiver Ele na frente, não adianta só ter a unção. Deus pode te revestir, às vezes, no momento, e você querer poder por meio da sua unção, o que for, cada um tem um processo, né? Mas não é sobre isso, é a presença dele. Então eu quero concluir o devocional com a oração de purificação, para que sejamos cada vez mais purificados, espírito, alma e corpo. O Senhor sabe o que precisamos para que de fato a gente acesse cada vez mais. O que importa é essa presença de Deus e que vão nos levar para os planos originais, propósitos originais que Ele tem para cada um de nós. É sobre isso, então vamos lá. Feche os olhos e vamos lá. Oh Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, te agradeço por este momento. Oh Deus Pai, acessa a nossa parte, Senhor, das nossas crenças, todas as informações, tudo que buscamos ao momento presente, que ainda está algemado, está travado, Senhor. Que nesta manhã, pela autoridade de Jesus, que seja cancelado, Não precisamos nem saber se não tiver que vir a nossa consciência, mas porque confiamos num Deus vivo, confiamos em Ti, Senhor. Não precisamos ficar perguntando por quê, nós confiamos em Ti, Senhor, confiamos no que o Senhor faz na nossa vida de forma sobrenatural, apenas isso, e glorificamos a Ti, Senhor. Então, pela autoridade de Jesus, que seja cancelado, que seja repreendido, Senhor, tudo que não vem de Ti, Senhor. Que nesta manhã seja repreendido, que dê um novo tempo, Senhor, para a vida de cada um, que seja repreendido pela autoridade de Jesus, Senhor. Nos dê um novo tempo, Senhor, rumo da jornada aos planos originais, aos propósitos originais que o Senhor tem para cada um de nós. E que seja repreendido da nossa parte espiritual, da nossa alma, do nosso corpo, em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus, tudo que não vem de Ti, Senhor. E que seja transmutado na Sua luz, na Sua unção, na Sua decisão, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Oh, Senhor. Oh, Senhor, restaura todas as células do nosso corpo. Quem estiver passando por enfermidade física, emocional, hoje receba a sua cura, a sua fé, o seu acreditar. É uma porcentagem pequenina, é menos de 1% que o Senhor precisa, mas Ele precisa disso, porque Ele não é um invasor. Ele dá o livre-arbítrio para nós aceitarmos, para querermos, mas é a sua própria fé que te cura. Então creia nesta manhã. Ativa, Senhor, restaura, Senhor, todas as células do nosso corpo, que todas as células sejam restauradas pela Sua unção, pelo Seu amor, pela Sua luz, Senhor. Em nome de Jesus, ativa em nós, Senhor. Ativa em nós o nosso DNA original, em Ti, Senhor. Pela autoridade de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor.
Amém, amém, amém. Deus abençoe poderosamente, abundantemente. Somos a própria luz de Jesus. Aonde tiver qualquer coisa que não vem de Deus, só com a nossa presença, às vezes não precisamos nem abrir a boca, só com a nossa presença será transmutado em ambientes, em lugares. Em nome de Jesus, Deus abençoe poderosamente.